Salve, salve galera, saudações, sejam bem-vindos ao canal do Comum da Silva, espero que todos estejam na paz e com saúde acima de tudo. Muito bem pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto sobre o qual eu sou fascinado, que é história. De todas as maneiras eu gosto de história, mas principalmente da história da própria civilização humana e das origens da humanidade. Afinal de contas, será que o que nós temos hoje em dia como crenças sobre a nossa aparição nesse planeta são verdadeiras? São as únicas opções que nós temos para acreditar e para pesquisar? Não. A hipótese religiosa é uma, a hipótese científica é outra, nós temos até uma terceira possibilidade. Então hoje aqui eu não vou falar nada que seja uma verdade absoluta, pelo contrário, vamos especular, vamos colocar hipóteses para que as pessoas tenham pelo menos noção que outras teorias existem também sobre a aparição da humanidade. A hipótese religiosa, principalmente do Velho Testamento, que é aceita pelo Islã, pelo judaísmo e pelo cristianismo, nos fala que Deus criou a humanidade no sexto dia de criação, 6.000 anos atrás aproximadamente, ou 6.000 anos antes de Cristo, por volta disso, e tá aí, é mais uma coisa que a gente acredita por fé, porque não existe nenhum tipo de prova que comprove exatamente essa ideia, né? Então também temos a possibilidade, né, darwinista, que nos fala que durante milhões de anos a vida, né, na Terra primeiramente saiu da água, através lá de um girino, ou sei lá o que foi para a superfície, começou a perambular pela terra e tudo aquilo foi evoluindo até criar todos os animais, e daí nós viemos das linhas dos primatas, e essas alterações genéticas aleatórias que não tem comprovação alguma também, culminaram no homem moderno, Homo sapiens sapiens, que somos nós aqui. Então esse processo durou vários milhões de anos e também não tem nada provado, pessoal. As pessoas de modo geral acham que o darwinismo está provado, coisa nenhuma, tá? É uma coisa, é uma teoria cheia de furos também e que não tem nada explicado ali 100% que dá pra gente aceitar. Então fica na esfera da hipótese, assim como a teoria religiosa, a ideia religiosa. E qual seria uma terceira possibilidade de repente? Aí também vamos para uma questão altamente especulativa e que a gente encontra muito no mundo da ufologia, que seria que o homem moderno é fruto de alteração genética feita por ETs. Não tenho a menor ideia se isso é verdade ou não. Para mim faz mais sentido do que a ideia da evolução. Para mim, ou o homem foi criado de uma vez por Deus, ou realmente nós recebemos um upgrade aí, o hominídeo que perambulava pela Terra recebeu um upgrade para ter a forma humana. Inclusive na Bíblia nós temos lá no plural dizendo, vamos fazer eles em nossa imagem e semelhança, não é a minha imagem e semelhança, como existia uma tradução equivocada antigamente. A tradução correta da Bíblia, do termo bíblico lá que fala sobre a criação do homem, inclusive fala no plural, vamos fazê-los a nossa imagem e semelhança, o que é muito curioso. Então, o que é exatamente essa terceira hipótese alienígena da criação do homem? Nós temos como base para isso as escritas dos sumérios, as escritas cuneiformes dos sumérios, que foram uma civilização que apareceu logo após o período neolítico, uma primeira civilização sofisticada em termos para aquela época, que deixou de ser nômade, se estabeleceu e começou a fazer plantações, e que deixou as primeiras escritas em forma de tábuas de argila com símbolos que se chama a escrita cuneiforme. Tem um pesquisador já falecido chamado Zecharia Sitchin, que supostamente foi o primeiro a decifrar a escrita dos sumérios, e com uma vasta coleção de tábuas de argila que foram encontradas principalmente
numa biblioteca antiga chamada Biblioteca de Nínive, ele conseguiu ler partes importantes do que os sumérios falavam sobre a nossa história, sobre a nossa origem. E aí entramos na questão dos tais dos Anunnakis. Quem são esses camaradas aí? Afinal de contas, existem, não existem? É o que está escrito, supostamente, nas tábuas da Suméria. Como eu não sei ler essas tábuas, né, eu fico nessa questão, é uma mera hipótese também, mas que para mim faz mais sentido do que a teoria da evolução de Darwin. Aliás, não é contraditório com a teoria da evolução, ok? Vamos colocar o seguinte, tem um planeta ali na sua etapa de evolução X e, né, eu já falei isso no outro vídeo, e tem uma civilização avançada já que já descobriu como se viaja por vias interestelares ou até mesmo intergalácticas, uma civilização super sofisticada, que de repente chegou num outro planeta ali, viu que tinha uns bichinhos ali, uns hominídeos, e vamos dar uma mexidinha ali na genética desses caras e transformar eles num outro ser aí que de repente possa servir de escravo para nós ou de servos para nós, que é o que está escrito nessa literatura suméria, tá? Então, que eu vou falar agora, mas a teoria da evolução não exclui a possibilidade de que isso realmente tenha acontecido, apenas que na Terra a evolução era X e sofreu uma interferência de fora para dentro. Então os Anunnakis supostamente chegaram aqui há uns 250 mil anos atrás e descobriram que tinha ouro pra caramba aqui no planeta Terra. Opa, vamos minerar esse ouro todo aí, porque ouro parece ser um commodity aí muito interessante através do universo, aí, utilizado para vários fins. E parece que era meio complicado de usar máquina para entrar nas minas e fazer a mineração de maneira correta. Então, o que os caras decidiram? Pô, pega lá esse hominídeo aí, né, que ainda é meio burrão aí, não tem muita noção das coisas, vamos dar uma pinceladinha ali no DNA dele para ele pelo menos saber obedecer a ordens. E pum, assim foi feito, modificaram a genética do tal hominídeo que existia aqui e criaram os seres humanos modernos para serem escravos e minerarem o ouro do planeta. Não sei, pessoal, pode parecer uma maluquice total, mas a gente realmente tem que questionar muitas coisas, porque isso só estou falando agora da origem da humanidade, né? Agora, a gente tem vários furos com relação ao nosso próprio passado, né? Se essa ideia dos Anunnakis que vieram para cá, nos escravizaram, que nos criaram, nos escravizaram, for verdadeira, então ajuda um pouco a explicar todas essas construções milenares que foram feitas, né? Que não dá para explicar de maneira nenhuma se a gente for na teoria principal da história, que é essa ideia do darwinismo, né? Que o homem lá, né, saiu do período neolítico 6.000 anos antes de Cristo, e daí, né, começou a criar civilizações, cidades, e foi progredindo até chegar nesse momento. Mas, por exemplo, o maior exemplo que eu gosto de dar é que sempre eu penso, pô, é impossível terem construído essa parada desse jeito, as pirâmides do Egito. Pô, os caras nos falam que as pirâmides do Egito foram construídas aproximadamente 2.000 anos atrás, 2.500 por aí, perdão, 2.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos atrás, onde a gente mal e mal tinha ferramentas resistentes. Eu acho que bronze era o top da época, alguma coisa assim, e nem roda tinha, parece. E nem os caras vêm com todas aquelas ideias de teorias malucas de como que uma civilização sem rodas, sem equipamentos, construiu aquelas pirâmides fenomenais que hoje em dia seria praticamente impossível fazer a mesma construção, mesmo com toda a tecnologia que nós temos. Aí os caras vêm me falar que, sei lá quantos egípcios lá, milhares de egípcios puxando pedras de toneladas com rampinhas e coisa e tal. Pô, uma maluquice, não, pelo amor de Deus, nem continua com essa história.
É óbvio que isso não corresponde à verdade. Mas então o que é verdade? Eu vou falar sobre uma outra coisa muito show de bola aqui que a galera não conhece muito. Nós saímos da questão das origens da humanidade, eu estou falando tudo de maneira resumida como sempre, você que tem que buscar mais informações. Que é a ideia que a humanidade, ou pelo menos civilizações avançadas, já vieram para a Terra e já sumiram várias vezes. E a última civilização realmente avançada, que tinha uma tecnologia diferente, baseada em cristais, principalmente, sabe aqueles cristais lá que o super-homem joga lá no meio do gelo e aquilo se transforma no palácio dele? Uma parada mais ou menos assim. E que essas civilizações triunfaram durante milênios no planeta, ou mesmo esses Anunnakis aí tiveram participação nas construções antigas que nós encontramos, que não são só as pirâmides. A gente tem, aliás, pirâmides espalhadas por todos os lugares do mundo. A China tem várias pirâmides que o pessoal nem tem ideia, e construções que estão agora submersas e que não correspondem, não batem as datas com o mainstream, com a ideia principal da nossa história, que está tendo que ser totalmente revista. A gente também tem um livro chamado Fingerprints of the Gods, que seria mais ou menos, traduzindo para o português, né, puxa vida, a marca do dedão, fugiu da cabeça agora, enfim, a marca do dedão dos deuses. Perdão, me esqueci como é que fala isso em português, mas enfim. Nesse livro, que é escrito por... tá ruim a minha memória aqui agora, hein? Enfim, eu vou lembrar do nome do camarada daqui a pouco. Mas ele propõe o seguinte, né? Isso não é apenas uma visão dele, isso é realmente estudado. Que aproximadamente 12 mil anos atrás, né, nós tivemos uma grande catástrofe no planeta, que culminou na praticamente erradicação da civilização que existia antes, que é a Atlântida. Então, esses mitos, né, sobre a Atlântida aí podem de repente ser verdadeiros de acordo com esse livro, tá? Depois eu vou colocar o nome do escritor desse livro na descrição do livro, que realmente agora me fugiu. Mas ele tem um suporte geológico. Se faz a visão histórica da geologia da Terra, realmente parece que há 12 mil anos atrás sofremos com o impacto de um grande objeto que veio do espaço, talvez um cometa, um meteoro, que talvez tenha batido, né? A gente estava vivendo agora, naquela época, o final da uma mini era glacial, e que esse impacto culminou, né, no derretimento praticamente instantâneo das calotas polares, e que aquilo gerou um grande dilúvio, tsunamis para tudo que é lado do planeta, e erradicou aquela civilização. Enfim, explica um pouco da história de Atlântida, né, que de acordo com o mito, Atlântida sumiu do mapa. Era uma civilização altamente sofisticada que sumiu do mapa da noite para o dia, afundando no oceano, né, uma ilha que afundou no oceano. Então, um tsunami, alguma catástrofe natural dessa natureza pode ter realmente acontecido e gerado isso. E no final, né, dessa história toda, alguns sobreviveram, foram para debaixo da terra, viveram em cavernas por muitos séculos, e quando as condições estavam novamente propícias, voltaram aí para a superfície e restabeleceram a civilização desde do começo, do zero em termos de tecnologia, e tiveram que recomeçar tudo. Ainda vai entrar muita questão de influência de ETs nessas histórias da humanidade. O fato é o seguinte, para trocar em miúdos aqui, tá, pessoal? A gente não tem a certeza sobre a nossa origem e não temos certeza sobre o nosso passado. O que aconteceu e como que viemos parar aqui nesse exato momento.
Isso, obviamente, é um problema, porque uma civilização que não conhece as suas origens e não conhece o seu passado fica altamente suscetível a manipulações. Como eu sou um cara que acredita totalmente na influência de ETs no planeta, ETs e outras entidades, de repente eu me coloco numa posição e penso assim, pô, então a nossa história, tudo que a gente conhece sobre o nosso passado realmente pode estar sendo manipulado e nos é passado alguma coisa que não corresponde à verdade, porque querem nos deixar realmente querem nos dominar, como sempre fizeram já por muitos milênios, tá? Eu sei, pessoal, muita informação, muita especulação e tal, mas não tem problema. Hoje realmente foi um bate-papo descontraído só para falar algumas coisas aí, despertar curiosidade, e ao decorrer do tempo aí, em outros vídeos, eu vou falar mais especificamente sobre alguns pontos sobre os quais me referi hoje, para começar a de repente ajudar a montar o quebra-cabeça para vocês aí também, tá bom? Espero que tenha sido divertido aí ouvir isso. Deixem alguns comentários se vocês quiserem e fiquem com Deus. Um forte abraço e até uma próxima em breve.